Fala galera, beleza? Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que é de extrema importância dentro da igreja e dentro da nossa fé. É um assunto que muitas vezes as pessoas elas desconsideram, elas já acham que sabem como lidar com ele, mas uma vez que a sua decisão está tomada, para retroceder é um preço muito alto a ser pago e às vezes uma dor que a gente poderia evitar se buscasse alguns conselhos. Nós estamos aqui para falar sobre namoro cristão. Para nós podermos ter um namoro de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos conhecer e saber o que é um namoro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que namoro, ele não existe na Bíblia. Namoro não é algo ao qual Deus criou. Namoro é uma invenção humana. Então é muito difícil ter um parâmetro para se dizer como namorar, o que é namorar. O que a Bíblia deixa muito clara, do começo ao fim, entre relacionamentos, é a santidade. Então o primeiro parâmetro que nós temos para pensar em namoro cristão é a santidade, é a consagração, é não deixar com que o namoro ocupe o lugar de Deus na minha vida, tanto em práticas pecaminosas, quanto isso me atrapalhar no meu serviço a Deus. Como o namoro não existe na Bíblia, uma forma de entender o que é namoro é entender o que não é namoro. O que a gente precisa entender é que o namoro não é casamento. Casamento, ele é uma aliança entre duas pessoas. E o namoro não é uma aliança entre duas pessoas. No casamento eu tenho sim um compromisso financeiro com outra pessoa, eu tenho sim um compromisso de dar satisfações para outras pessoas. No casamento eu tenho um compromisso, uma aliança física, emocional, espiritual muito mais profunda com uma pessoa. Eu tenho que dizer aonde eu vou, quando eu vou, que horas eu volto, prestar contas de como eu gasto meu dinheiro, no que eu invisto meu tempo, enfim. O casamento exige essa unidade e o namoro não é casamento, o namoro não exige essa unidade. O problema de muita gente que namora é que se cobra como se estivesse no casamento. Então a gente precisa entender que o namoro não requer essa aliança que o casamento requer. Por quê? Porque o casamento ele tem parâmetro, ele é bíblico. E o namoro não. O namoro foi uma invenção humana. A gente poderia dizer que o namoro ele é uma amizade colorida. Ele é uma amizade um pouco mais afetuosa. Ele é uma amizade com uma perspectiva diferente do que uma outra amizade. Mas não deixa de ser amizade. Então o namoro ele não exige essa responsabilidade, essa unidade que a aliança do casamento exige. Então é óbvio que você vai ter um tratamento diferente com o seu namorado e tudo mais, mas não pode extrapolar o limite e entrar numa esfera de casamento, porque senão a gente vai estar corrompendo o tempo das nossas vidas. Uma outra dúvida que surge muito no meio cristão é com quem namorar. A Bíblia deixa algo muito claro sobre jugo desigual. Jugo, ele é um artefato de madeira que eles colocavam no pescoço de um boi, que era um boi experiente em carregar carroças e andar em determinado caminho. E eles colocavam um outro boi com menos experiência junto debaixo do mesmo jugo. Para quê? Para que o boi mais forte e mais experiente ensinasse o outro a caminhar. Para que eles não andassem em caminhos separados e acabassem não cumprindo a sua função. Então, quando a Bíblia fala que um cristão ele não deve andar num jugo diferente, linkando isso para o assunto, para o tema namoro, ele está falando que você não deve namorar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, porque a tua fé é o caminho que você caminha. E existe um jugo sobre você que te conduz para ele. Se você tentar colocar uma outra pessoa do seu lado, que ela não crê como você, uma hora esses caminhos eles vão romper, eles vão se distanciar e você vai ter que chegar a uma decisão, talvez que vai ser muito difícil, muito dolorosa para você tomar, entre a sua fé e a pessoa que você escolheu para namorar. E tem gente que dá desculpa, ah não, mas eu vou namorar para evangelizar a pessoa e trazer ela para os caminhos de Deus. Cara, isso é desculpa. Primeiro traz ela para os caminhos de Deus, depois você pensa em namorar. Outra pergunta que surge é, por exemplo, quando namorar? Não existe um método para encaixar no namoro cristão, mas o meu conselho é que a pessoa ela deve procurar outra pessoa quando ela já está bem resolvida consigo mesma. Por quê? Porque muitas vezes esse passo que a gente dá para procurar uma pessoa, a gente está simplesmente tentando suprir as nossas carências
em outra pessoa. E isso vai ser frustrante, porque ninguém consegue suprir as nossas carências, as nossas deficiências como ser humano, a não ser Jesus Cristo, que é perfeito. Então, o tempo em que você tem que se sentir preparado para namorar é o tempo justamente do qual você não está preocupado em namorar. Quando você estiver bem consigo mesmo, com as suas questões emocionais, espirituais, financeiras resolvidas, esse é um bom momento para começar a pensar em namorar, porque o namoro ele demanda muitas coisas do ser humano, porque você está se envolvendo e começando a cuidar de outra pessoa. Se você não estiver bem consigo mesmo, como que você pode então cuidar de uma outra pessoa bem também? Uma outra questão a se levar em consideração quando nós perguntamos quando namorar é a questão quando eu estou pronto para casar. Porque o namoro cristão, ele aponta para o casamento, ele tem um propósito. Como eu falei anteriormente, casamento é bíblico, casamento é vontade de Deus. Namoro não existe. Então, se eu me colocar no namoro, ele tem que apontar para aquilo que Deus já me chamou para fazer, que é o casamento. Então, enquanto eu não estiver preparado para casar, é bom eu nem pensar em namorar. E quando eu digo preparado em casar, não é já ter uma casa ou já ter muito dinheiro, não é isso. Mas é pelo menos já ser um homem bem resolvido consigo mesmo ou uma mulher bem resolvida consigo mesmo para poder assumir a responsabilidade de cuidar de uma família futuramente. Tem muita gente que chega diante de mim já com a escolha tomada, com a decisão feita, sem pedir conselhos. É claro que nós na igreja nós não obrigamos ninguém a nada e nós não decidimos por ninguém. Mas a Bíblia fala sobre nós calcularmos um preço antes de começarmos a edificar uma obra. Então, ouvir esses conselhos antes de tomar a decisão pode te livrar de sérios problemas, de tristezas, de mágoas, que são totalmente desnecessárias se você talvez fosse um pouco mais racional na decisão. É claro que a decisão do namoro ela não envolve somente a razão. Tem que ter emoção, tem que ter sentimento, tem que ter atração física, né? Nós somos seres humanos tricotômicos, nós observamos aquilo que é espiritual, sim, com certeza, que é a questão do jugo, da mesma fé, da santidade, mas nós observamos as questões emocionais que são da alma, né, que fazem bem ao nosso coração, e também observamos as coisas físicas, né? Eu gosto de loira, eu gosto de morena. Claro que isso é um pouco mais superficial, até porque cabelo a gente pode pintar depois. Mas, ouvindo esses conselhos, a gente pode calcular o preço e tomar uma decisão um pouco mais segura com relação à pessoa que a gente quer levar para o resto da nossa vida. Uma coisa muito importante a levar em consideração é que quando eu escolher essa pessoa, quando eu começar a namorar, eu também tenho que levar em consideração que ela não é perfeita. Então, todo mundo que quer namorar com certeza está buscando a vontade de Deus. E muitas vezes dentro do namoro vai se frustrar com a pessoa e vai pensar, nossa, ela não é perfeita. Isso quer dizer que não é a vontade de Deus. Não, mentira. É muito bom que você conheça as qualidades da pessoa, mas é muito bom também que você se frustre com os defeitos dela, porque aí você sabe com quem você está casando. E aí começa a fazer sentido o namoro cristão. E é justamente para isso que ele serve, para que as pessoas se conheçam. Como eu falei, é uma amizade um pouco mais profunda. Existe um outro engano de conhecer as pessoas que acontece muito no nosso meio. Por exemplo, casais de namorado, eles pensam que eu conhecer muito a pessoa que está do meu lado, eu preciso gastar muito tempo só eu e ela. Isso é uma grande mentira. Na verdade, quanto mais nós observarmos a forma como a nossa namorada ou o nosso namorado se relaciona com diversas pessoas em diversas situações, mais nós conhecemos aquela pessoa na sua completude, como ela reage, do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, isso é uma mentira, inclusive eu acho que é uma armadilha do diabo para fazer com que os casais de namorados passem muito tempo sozinhos, acabem andando numa margem de um perigo, de tentações que são totalmente desnecessárias e percam um propósito que pode ser muito santo e muito bom dentro do namoro, que é conhecer a outra pessoa para decidir se vai dar um próximo passo para um noivado, para um casamento ou não. Então, eu acredito que o propósito do namoro para um cristão, ele tem a ver com conhecer muito bem e mais profundamente a pessoa com quem está se relacionando, para então decidir se aquela pessoa é a certa, é aquela pessoa que você quer
dar o próximo passo para casar ou não. E isso tem tudo a ver com uma amizade. Claro, uma amizade com um pouco mais de afeto, uma amizade com um pouco mais de carinho, uma amizade colorida, né? Mas não deixa de ser uma amizade, não carrega as cobranças e as exigências de um casamento. Então, depois que eu escolho a pessoa, como namorar? Existem aí algumas dicas, algumas coisas que são bem práticas para a gente levar em consideração, né? Tem muita gente que fala, não pode beijar, não pode abraçar, não pode isso, não pode aquilo. Quem vai, no final das contas, definir os limites é o casal de namorado, obviamente tendo Jesus como o centro do seu relacionamento. Então, tem beijos e formas de beijos que eles não colaboram em nada para aquilo que é santo. Mas também a gente precisa conhecer a pessoa com quem a gente está, entender o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, algumas dicas, né, do como namorar. Por exemplo, quando vocês forem sair, procurem sair com outras pessoas, outros casais, talvez casados, mais experientes, para que vocês possam crescer em entendimento, em experiências com essas outras pessoas. Não ficar muito tempo sozinho, não dormir um na casa do outro, porque, enfim, amigo não faz isso, né? E são coisas que evitam problemas, porque se a gente ultrapassar os limites em que Deus estipulou de santidade pra gente, quando nós nos casarmos, não vai haver nada de novidade para dentro do casamento. Tudo aquilo já foi usurpado e já foi roubado antes. E a gente também não tem como prever o futuro. Pode ser que alguma coisa aconteça e você nem case com essa pessoa que você quer namorar ou está namorando agora. Então você já deixou um pedaço seu, da sua alma, dos seus sentimentos com aquela pessoa. E depois vai deixar um outro pedaço com outra pessoa e depois com outra pessoa. E quando você achar finalmente a pessoa que você vai casar, ela vai estar só com o resto de todos os seus relacionamentos anteriores. Então é muito necessário ter esse cuidado. Muita gente também me pergunta, pastor, então como que eu devo começar? Né? Eu já fui de algumas igrejas e existem algumas igrejas que criam métodos para isso. Né? Ora 3 meses, espera uma resposta de Deus. Eu não creio muito nessa questão muito mística da resposta de Deus. Eu acredito em princípios que a Bíblia, que a palavra nos instrui. Então, para começar um namoro, eu acredito que você deveria escolher a sua melhor amiga, né? Uma pessoa que, enfim, tem afinidade, tem afeto, existe uma certa atração, vocês já se conhecem. E eu acho que a forma de começar é como diz aquela música, né? Deixa acontecer naturalmente. Essa foi ótima, eu vou ter que tomar. Você convive com a pessoa, você conhece a pessoa, você convida ela para sair, enfim, você vai cativando sentimentos, tudo mais, de uma maneira natural, sem forçar a barra, sem ser religioso, sem ser místico com as coisas. E eu acredito que no momento certo a pessoa vai dando a liberdade, vai dando credibilidade para você ir dando outros passos até um momento em que talvez você vai se declarar para ela, vai conversar, vai dizer dos seus sentimentos. Eu acredito que andar na luz, caminhar em verdade, ser honesto é um princípio muito bom para se iniciar um relacionamento. Uma coisa que eu acho muito legal que também se perdeu com o tempo, não é uma regra, não é uma exigência bíblica, mas é uma dica, eu acho muito legal, porque dá credibilidade, é conversar com os pais da garota que você vai pedir namoro, conversar com os pais talvez do garoto, né, que você vai pedir namoro, né? Hoje em dia, quem sabe a mulher tem um pouco mais de atitude, mas fazer isso por quê? Porque isso passa um ar de honestidade, de responsabilidade e de noção daquilo que está sendo feito. Então o namoro cristão, por ele não existir biblicamente, não tem um padrão, não tem um método ou uma fórmula correta, mas ele tem princípios bíblicos, ele exige cuidados para que ele nos leve a um casamento sadio e nesse tempo de namoro a gente possa se conhecer a outra pessoa e já calcular o preço de como vai ser o casamento para poder edificar algo que está debaixo da bênção de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Fique com Deus, tamo junto.